do segundo domingo do mês, né? Sexta-feira, como o pastor disse, nós tivemos uma noite memorável, né? Nós entregamos ali quase 200, acho que foram mais de 200 refeições, ceias. Está vendo ali a Norma, a Deja. Eu só lembrava das pessoas comendo, pegando a primeira colher. Fala assim, pessoa no hospital, você chega com uma marmita, né? Com uma ceia de Natal. O povo ficou assim, ceia de Natal, mas nem Natal ainda é antecipado. E aí as pessoas, quando davam a primeira colher, eu ficava esperando só para ver a pessoa colocando a comida na boca. E a pessoa assim abriu o olho, assim, ficava numa felicidade tão grande. Eu falei assim, deu certo. Porque isso foi feito com muito amor, foi feito com a provisão do Pai. E as pessoas ali foram tocadas. Eu tive um tempo, o pastor estava lá também. Foi assim, muito bom, muito bom. Depois nós tivemos aqui a nossa última atividade da juventude. Foi uma bênção também. E onde a gente viu, os jovens saíram de lá, da entrega da ceia de Natal, e nós viemos para cá, para esse processo. E aqui nos números, pastor, nós não colocamos quantas pessoas nós oramos na rua este ano, quantos cursos nós tivemos aqui de evangelização, quantas vezes nós fomos para a rua, oramos pelas pessoas, as pessoas sendo libertas nas ruas. Então, assim, quanto que Deus tem sido bom conosco. Nós já passamos por 11 meses e 14 dias, né? Exatamente. Faltam 17 dias para acabar este ano. E acho que está muito ligado, né? Aquelas pessoas que estão nos visitando hoje falam assim, nossa, mas esse culto com tanta parte assim de entrega, né? A parte administrativa, isso não acontece em todos os cultos. Hoje é um culto especial porque nós estamos terminando o ano. E a gente precisa trazer esse relatório para a igreja. E este ano já foram 348 dias. E nós vamos falar um pouquinho sobre como foram esses 348 dias, né? Quantas portas foram abertas e quantas portas foram fechadas nesse ano. Cada um de nós entrou aqui hoje falando assim, nossa, está acabando o ano. E aí se você pensar um pouquinho, você fala assim, quantas portas que eu entrei esse ano? Quantas portas foram fechadas para mim esse ano? Porque a vida não é feita só de portas abertas. E eu escolhi, né, orando essa semana, quando o pastor falou que eu traria a palavra hoje pela manhã, eu falei assim, uma palavra que vinha sempre na minha mente era porta. Porta, eu ia fazer alguma coisa, porta. E não tem um texto bíblico onde mais se cita uma questão sobre porta. Se a gente for olhar na Bíblia, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, porta é muito citado na palavra. Nós lembramos que lá na Arca de Noé, quando a porta foi fechada, houve o quê? Salvação, porque aqueles que estavam dentro da porta foram salvos. Se a gente caminhar mais um pouco no texto bíblico, a gente vai ver que quando o povo estava ali preso no Egito, Deus manda passar o sangue no portal das portas, para que aquele povo fossem salvos. Então a questão da porta, quem vai no nosso PG, né, eu lidero o PG aqui da quadra 2, e me escuta muito falando sobre portas, falando que na nossa vida existem muitas portas. Aqui mesmo nesse altar eu já falei muito sobre isso. Que existem portas nas nossas vidas, na nossa vida, que a gente não abre para Deus. Deixa lá fechado, um quartinho fechado. Eu já falei muito sobre isso. Mas o texto de Neemias nos traz isso com muita propriedade, com muita força. E nada melhor que terminar o ano entendendo quais são as portas onde eu tenho que restaurar. Neemias fala, o texto de Neemias, ele vai falar sobre a reconstrução das muralhas. Mas nessas muralhas existiam portas. E essas portas estão lá até hoje. No texto de Neemias vai falar de 10 portas no capítulo 3. E sobre essas portas eu queria falar com vocês nesta manhã. Porque essas portas nos direcionam, teologicamente ela vai falar da vida cristã. Eu acredito que muitos de vocês já conhecem a história de Neemias.
E eu vou fazer um resumo bem rápido, porque eu tenho 28 minutos para terminar. Se a gente for observar a vida de Neemias, Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes. Essa história ela foi contada num período pós-exílio. Neemias, ele era um judeu, um israelita, e servia ao rei Artaxerxes na Pérsia. E como copeiro, ele tinha uma grande responsabilidade. O copeiro era aquele que ficava ao lado do rei, e antes do rei comer qualquer coisa, ele comia antes, porque se tivesse alguma coisa envenenada, ele morreria. Então era um homem de confiança, não só para experimentar comida, mas sim para dar conselhos, para estar perto. Era aquela pessoa que sempre estava com o rei. E a gente observa que no texto que Neemias era um homem de muita fé e devoção. E a história ela é dividida em 3 pontos que eu queria trazer para vocês aqui nessa manhã. Primeiro, ele tem a notícia que o povo estava sofrendo, o povo dele, o povo de Israel estava sofrendo porque as muralhas estavam em ruínas. Neemias, ele fez uma coisa, em primeiro momento ele chorou. Depois ele orou, ele jejuou. E aí Deus deu o caminho. Deus abriu um caminho. Ele foi à presença do rei, o rei notou que o seu semblante não estava bom, ele não estava feliz. E não estar feliz ao lado do rei era motivo de morte. Independente se você era um amigo ou não, se você está na presença do rei e você está triste, você tem que morrer. E ali o rei notou e perguntou para ele: por que você está assim? E ele explicou ao rei. E o rei deu permissão. Ele pediu ao rei, o rei deu permissão para ele voltar e reconstruir. E ele não só teve a autorização, mas ele teve também a Aqui a gente já aprende uma coisa: depois de um jejum, de oração, de buscar a Deus, de chorar, de clamar, vai vir resposta e glória a Deus. Então estamos já no caminho certo. Depois Neemias chega naquele lugar onde as paredes estavam quebradas, as portas estavam todas arrebentadas, queimadas. E ali ele caminha por aquele lugar antes das pessoas entenderem o que ele estava fazendo ali. E eu vejo Neemias já olhando e vendo aquilo tudo já restaurado. Eram 10 portas. No capítulo 3 falam de 10 portas. Mas a nossa Bíblia, ela é uma Bíblia, sabe assim, tremenda. Porque quando a gente chega lá no capítulo 12, você vai entender que não eram 10, eram 12 portas. Porque na Bíblia o 12 repete muito, o 12 faz parte da nossa vida, né? São 12 meses do ano, são 12 apóstolos. Se a gente for ver quantas vezes o 12 repete na palavra, você fala assim: meu Deus, que loucura é isso? E as 12 portas estão lá até hoje. E nesse tempo, Neemias não teve uma missão fácil. Ele teve oposição e resistência. Aqueles que conhecem a palavra vão entender que Sambalate, Tobias e Gesem foram aqueles que estavam desacreditando o povo. Foi aqueles que ficaram ali perseguindo para que as portas e para que a muralha não fosse reconstituída. E quantos de nós estamos num processo de reconstrução? E aí levantam aqueles que falam assim: não vai dar certo, não vai conseguir. Aconteceu algo muito forte comigo esse ano. Eu fiz os legendários e eu tenho um problema, né, decorrente da Covid físico que perdurou por muito tempo. Eu fiquei 2 anos para voltar à normalidade. Resumindo, eu passei 45 dias no hospital, 9 dias entubado, 25 na UTI, e depois 45 dias, e depois 2 anos fazendo fisioterapia para me voltar a aprender a viver.
E aí eu decidi para os legendários. Eu falei assim, será que eu vou conseguir? E quando eu cheguei já no estacionamento, antes mesmo de entrar nos ônibus, eu já desmaiei. E eu falei assim, meu Deus. Aí depois veio o Hakuna, que é um legendário que cuida da saúde, me arrastou para debaixo de uma tenda. Eu desse tamanho, gente, imagina, com a mochila carregada nas costas, lá tombado. Aí eu fui lá, me deram um remédio, comi alguma coisa. Ele virou assim, o top não é físico, é espiritual. Quando ele falou isso, virou uma chave na minha mente. Eu falei assim, então se é espiritual, nós vamos agora moer. E quando eu voltei para a fila, um senhor que não me conhecia, de uma família ao lado, assim, né? Porque nós éramos 17 famílias, e eram 30 famílias, eu era da família 17. E aí da família 18 virou assim, ei, não vai não, desiste agora, porque você vai passar mal lá em cima. Eu falei assim, está repreendido em nome de Jesus. Gente, sempre vão aparecer as pessoas que vão falar que nós não vamos conseguir, que nós vamos passar por dificuldades. No processo de restauração de qualquer coisa, no processo de construção de qualquer coisa, nós vamos ter sempre a oposição. E muitas vezes vem de dentro da própria casa, de pessoas falando assim, você não vai conseguir. Naquela noite, naquela tarde, hoje já está muito mais claro. Antigamente o pessoal falava que não podia falar das coisas dos legendários, mas naquela noite, isso aconteceu quando eu desmaiei, eram umas 2 da tarde. Eu só parei de caminhar às 4 da manhã, com toda a equipe. E não parei um segundo, não passei mais mal. A gente só bebia água, não comi nada nessas 14 horas caminhando. E aí quem faz isso? O próprio Deus. Mas nós temos momentos que nós vamos ter que decidir se nós vamos continuar ou nós vamos parar. Neemias passou por esse processo todo. Depois veio o processo de vigilância e fé, quando está lá em Neemias 4. E com grande perseverança e confiança em Deus, os muros são concluídos num tempo recorde, em 52 dias. Em 52 dias, todas as portas e os muros foram reconstruídos. E aí a gente pensa, terminar os muros, mas não, Neemias não tinha só a responsabilidade de reconstruir os muros. Neemias também, ele reconstruiu, ele trouxe uma reforma social. Ele trouxe uma transformação naquela sociedade, ele trouxe o povo para perto de Deus novamente. A nossa reconstrução, muitas vezes, a gente pensa que a gente está fazendo algo físico, mas Deus está fazendo algo espiritual dentro de nós e dentro das pessoas a qual a gente está construindo juntos. E depois ele deixa um legado. Ele retorna à Pérsia por um tempo, mas volta para Jerusalém para fazer uma limpeza final, removendo a influência corruptora de Tobias e garantindo que as reformas, como o dízimo e a santificação do sábado, fossem permanentes. Deus usou poderosamente Neemias neste tempo. Esse foi um resumo bem rápido, para vocês entenderem o contexto do que eu quero falar nessa manhã. Nós entendemos que na aplicação prática, as portas representavam uma jornada completa de restauração da vida cristã. Desde a salvação à vigilância do serviço. Quando Neemias volta e começa a restaurar as portas, é porque as portas levavam a algum lugar. E esse lugar é algo que é para nutrir, que seja a parte espiritual, física, emocional de cada um de nós. Quantos de nós em 348 dias entramos por algumas portas? Portas que nos levaram à alegria, portas que nos levaram à tristeza. Portas que nos levaram a um momento de muita, sabe assim, de felicidade absurda. Fico vendo o Paulo aqui, o Paulo está com 2 meses, né? 2 meses? Quase 2 meses. Gente, só o pai que já passou dentro da maternidade, quando ele entra na porta ali do quarto de espera ou da sala de parto, dependendo do pai se teve coragem ou não de entrar no parto, e você vê o seu filho saindo, a sua filha saindo, você fala assim,
Deus é bom. Deus é bom. Porque é um milagre muito grande você ver uma criança crescendo dentro de um ser humano. E esse ser humano, a mulher não expelir essa criança, ele segurar essa criança por 9 meses. Gente, isso é um milagre da parte de Deus. Se a gente bebe ou come alguma coisa estragada, tipo, em minutos, a gente está jogando para fora porque o nosso corpo rejeita. Imagina você ter ossos dentro de você, ter um outro ser humano, um outro coração batendo, e ele não ser, ejetado. Tem que esperar o tempo, a maturidade, o tempo certo, e ali ele sai. É um momento assim, glorioso. Acho que quem é pai, quem é mãe, lembrar deste momento, dessa porta que você passou, a porta do quarto da maternidade. Essa semana a gente foi visitar a Giovana, que nasceu do filho do Sobral, a filha do Sobral e da Nath. Aí você passa dentro da maternidade, todas as portas colocadas lá, o nome ou alguma coisinha, e você chega e fala assim, nossa, quantas pessoas quando abrem essa porta, se alegram juntos. Que porta maravilhosa de entrar. Tem portas difíceis também, portas de um familiar que está a ponto de falecer, um familiar que está doente. Tem portas difíceis que nós temos que passar também. E aqui, quando Neemias ele começa a reconstruir, foram 10 portas. E eu vou ser bem rápido nessa passagem, porque eu tenho pouco tempo. Mas a primeira porta foi a porta das ovelhas. A porta das ovelhas, quando está lá no versículo, no versículo 3 do capítulo 3. Perdão, gente. Versículo 1 do capítulo 3. A porta das ovelhas é onde as ovelhas passavam para serem sacrificadas no templo. Essa porta foi a única consagrada. Se você ler o texto, todas as outras não foram consagradas, mas essa porta foi consagrada ao Senhor. E o sacrifício e a salvação, esse primeiro momento, ele representa o primeiro passo da fé. O encontro e a aceitação de Jesus, o Cordeiro de Deus, como o único caminho. Se a gente entende que a primeira porta, você vê como que Deus ele é pedagógico. Na primeira porta, ele já fala assim, ei, lá antes de Cristo, estou preparando um lugar que vocês entrarão, e vocês encontrarão salvação. Por isso esse lugar tem que ser consagrado. A segunda porta, a porta dos peixes. A porta do peixe, versículo 3 do capítulo 3. Porta do peixe. Por que porta do peixe? É porque é a porta onde os pescadores passavam, onde eles traziam os peixes para o mercado. E esse momento revela para nós como o chamado para sermos pescadores de homens. Aqui está nos levando a entender que depois que eu passo pela porta das ovelhas, eu vou ter que passar pela porta do peixe. E essa porta do peixe, ela vai nos levar a ter um testemunho e uma missão. Deus, quando Jesus chama os seus discípulos, Ele chama eles de pescadores de homens. E Deus nos chama para o crescimento, um crescimento para o reino. Deus nos chama para evangelizar, para buscar diariamente portas que nos levam a levar o reino de Deus. Será que nesses próximos 17 dias que faltam, será que eu ainda tenho portas para abrir? Será que eu vou entrar em portas diferentes? Será que eu vou ter que passar por, quando eu lembrar do sacrifício, lembrar que eu tenho que sempre estar evangelizando. A terceira porta é a porta velha, versículo 6. Uma porta antiga, possivelmente para os fundamentos originais da cidade. Representa o retorno e o caminho os caminhos antigos, imutáveis da palavra, e a permanência da sã doutrina. Muitas vezes a gente está aqui num ambiente novo, uma coisa que o pastor sempre fala, o nosso pastor sempre fala, no ambiente da parede preta, totalmente diferente
da igreja que a gente conheceu os nossos pais. Eu sou a primeira geração que estou hoje como evangélico. Mas tem pessoas aqui que já, os pais, os avós tiveram na igreja, tiveram uma outra estrutura de igreja. Mas sabe o que não pode mudar? Os rudimentos, a palavra, a paixão por Deus, a consagração. Pode-se mudar a estrutura, mas princípio não se muda. E a porta velha é para lembrar o povo que existe uma história, existe um caminho que foi trilhado, existe toda uma história, existe... Quantos de nós temos, sabe, uma história? Eu venho de uma família muito simples. Meu avô era alfaiate, minha avó era uma simples faxineira de escola, analfabeta, com 7 filhos, negra, no interior, morando no subúrbio do subúrbio. A gente não tinha água encanada em casa, a gente tinha um rio na porta de casa. Eu lembro como criança que a gente ia para o rio para lavar as panelas. E assim, eu não posso esquecer dos rudimentos da onde que eu vim. Eu não posso esquecer da onde Deus me tirou. Da mesma forma que Deus fez com Davi. Davi, lembra da onde eu te tirei. E eu quero te dizer hoje, lembre de onde que você saiu, lembre dos seus antepassados. Lembre da sua história, honre isso. Ah, meus antepassados só fizeram coisas erradas. Por isso mesmo, daqui para frente é coisa nova, é uma porta nova, é um tempo novo. É o momento de você dizer: Deus, eu sei, sabe o que o Senhor fez na minha vida, na minha história. Então eu vou fazer um tempo novo na minha vida. A porta do vale. Ah, gente, versículo 13. Essa é uma porta difícil. Todo mundo acha que vai vir para a casa do Senhor e que na vida vão ter só portas boas. Existe o vale. Eu não gosto muito de fazer isso, mas vira para o seu irmão e fala assim: existe o vale. Amado, vai ter um momento de dificuldade. Vai ter um momento de guerra. Vai ter um momento, sabe, que você vai passar pelo vale e você vai falar assim: meu Deus, segura a minha mão e me leve. O vale mais profundo que eu passei, eu disse para vocês aqui, que foi dentro da Covid. Eu acho que eu não passei, quem passou foi minha esposa. Porque eu era só um pedaço de carne em cima de uma maca. Mas minha esposa passou por um vale muito fundo. Ela perdeu a avó num dia, no outro dia o pai estava já na UTI com Covid. Passou uma semana, eu também entrei na UTI com Covid, também entubado. Ela passou por um vale. Os vales virão, são portas que nós vamos ter que passar por elas. Mas e não só passar, nós vamos ter que restaurar essas portas. São dúvidas, medos, mas qual é a nossa posição? Qual foi a posição de Neemias? Neemias não parou. E sabe o que é importante nesse processo todo do capítulo 3? É que ninguém estava construindo ou reconstruindo a porta sozinho. E eu quero te dizer nessa manhã, se você está tentando fazer algo sozinho, ah, eu dou conta, eu sou inteligente, eu sou o máximo, você vai quebrar a cara. Neemias nos mostra que ele juntou todo o povo. O capítulo 3 vai falando de nome, e que família de tal, todos usaram pessoas. Estiveram com pessoas reconstruindo portas. Se você tem fechado a sua vida para que outras pessoas possam abrir e reconstruir portas na sua história, eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, mude a sua trajetória. Baixe a guarda. Deixa pessoas te ajudarem, deixa pessoas te auxiliarem nesse processo de reconstrução das portas da sua vida. Os maiores reconstrutores na nossa vida têm que ser os nossos pais. Ah, Vinícius, eu não tenho boa recordação dos meus pais. Amém, perdoa. Caminha para frente, Deus sempre coloca outras pessoas. Por isso que a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Amigos que no momento da tribulação eles vão pegar nos teus braços e vão falar assim: ei, eu vou com você. O vale está grande, mas nós vamos reconstruir essa porta junto e nós vamos vencer. Eu passei nesse tempo, nesses 4 dias com minha esposa, nesse tempo da Covid com minha esposa e com 4 amigos. Um orando,
o outro era o médico que me entubou, que estava lá cuidando, o outro era o médico que pegava as mensagens para passar para minha família, e o outro estava mobilizando o mundo todo em oração. Gente, os vales virão, mas nós precisamos entender que Deus coloca pessoas. Quando a gente está em família, em comunidade, um está ajudando o outro na reconstrução das nossas próprias portas das nossas vidas. E muitas vezes você olha para o lado e fala assim: ixi, aquela porta ali está meia torta. Nós vamos ver isso dentro da igreja. Mas o que você está fazendo para ajudar a reconstruir essa porta? Quantas portas em 2025 nós olhamos, julgamos e afastamos de nós, em vez da gente chegar e falar assim: ei, conta comigo, vamos junto, porque a sua porta pode estar assim, mas nós vamos reconstruir tudo isso, e você vai ter uma porta nova, você vai viver um tempo novo. Quinta porta, a porta do monturo, versículo 14 do capítulo 3, por onde o lixo e o esterco da cidade eram devolvidos. Simboliza a purificação e o abandono do pecado. Essa porta é uma porta que nós temos que viver e reconstruir dia após dia. Se eu passar lá em casa 2 dias sem tirar o lixo, a casa começa a feder. A porta do monturo é uma porta importantíssima. Se imagina se o caminhão de lixo não passar toda semana na porta da nossa casa. O caos que vai virar a sociedade. E a porta do monturo é uma porta que tem que estar sempre pronta. Ela não pode estar quebrada, porque porta quebrada ela não abre e não fecha. E a porta do monturo ela tem que abrir constantemente para a gente jogar tudo fora. Aquele pecado que está oculto, está escondido, ele tem que ser lançado para fora. Aquelas dores que muitas vezes só nos levam ao fracasso, tem que ser jogada para fora. Vinícius, mas eu não consigo nem olhar para essa porta. Pastor, eu não consigo ver essa porta porque ela me traz até medo. Junte com pessoas que não têm medo dessa porta, para que ela possa ser reconstruída e essa porta ela possa ter 100% da utilidade dela. Que passar por essa porta não seja um momento de dor, mas seja um momento de limpeza e de transformação em nossas vidas. Nós precisamos jogar fora o que não presta. O pecado, o lixo emocional, os maus hábitos e tudo o que impede a santificação. Estamos chegando ao final do ano. Faça vamos fazer uma autoanálise. Deus, o que eu fiz esse ano que não te agrada? O que não foi bom? Quais foram as portas? O que eu trouxe de lixo para dentro da minha vida? Eu quero jogar tudo fora. Mas essa porta tem que estar pronta para ser tratada, para ser trabalhada. Ela tem que estar pronta para agir. Depois, 7ª porta, a porta das águas. 6ª porta, versículo 15. A porta da fonte. Dava acesso à fonte de Gion, a principal fonte de água da cidade. Representa Jesus como fonte de água viva e a dependência do Espírito Santo para nutrição e sustento espiritual. Será que essa porta está aberta? Será que essa porta está funcionando em nossas vidas? Ou nós somos simplesmente religiosos que vêm escutar de um Jesus do outro, que vêm escutar do Jesus que mudou a vida de outro, ou vem celebrar a Jesus que está transformando e agindo na nossa história constantemente. Essa porta ela tem que estar linda, pronta, e a gente tem que ter alegria de entrar sobre essa porta todos os dias. Depois da porta das fontes, se você tem sede, você precisa de ter uma fonte dentro de casa.
Eu tenho uma fonte lá em casa, mas é uma fonte artificial. Se eu deixar essa fonte parada lá numa cascata, né, que sai água, sobe. O pessoal fala assim: Vinícius, como é que você deixou isso aí? Não, minha esposa briga comigo e fala assim: essas coisas só dá dor de cabeça, só dá... Eu, não, mulher, ela é linda. Quando está o sol quente aí, rachando, a gente liga, ela traz umidade para dentro da casa. Mas nós temos que ter a fonte. Mas da fonte tem uma porta, que é a porta das águas. Muitas vezes a gente tem uma fonte e essa fonte está desligada. Ela está entupida, ela não deixa, a gente não deixa ela funcionar. E a gente precisa restaurar. E existe a porta das águas, onde o povo se reunia para ler e ouvir a lei de Moisés. A palavra de Deus. Representa o lugar onde a vida é regulada, ensinada e transformada pela palavra, que é a água que limpa a alma. Será que essa porta dentro da nossa vida está restaurada? Pense essa semana, quantas vezes você leu a palavra, quantas vezes você escutou um texto, quantas vezes você ouviu o que seja uma ministração, um louvor, e foi ministrado realmente por isso. Ah, eu ligo no carro. Você liga no carro, você está no automático. Mas será quando você liga no carro e você começa a cantar junto, e você começa a louvar junto, e você começa a ver como que Deus tem feito? Porta 8, porta dos cavalos, onde ficavam os cavalos usados na guerra, simboliza a luta constante contra as forças espirituais. Será que essa porta está pronta? Eu sempre falo que a igreja é um hospital. Aí o irmão aqui da igreja fala assim: não, igreja não é um hospital, igreja é um quartel, igreja é um lugar de batalha, igreja é um lugar onde Deus levanta guerreiros e guerreiras para o reino dele. Dentro da igreja existe sim um lugar lá, o hospital, o lugar onde você leva os feridos. Mas Deus nos chamou para guerrear. Deus não nos chamou para ficar escondidos no ambiente onde tudo é perfeito. Deus nos chamou para ser lutadores, guerreiros. Nós já começamos a vida desse jeito. De milhões de espermatozoides, só um guerreou e chegou. Nós já começamos a vida guerreando. Quando a gente sai de dentro das nossas mães, nós saímos das nossas mães, a nossa guerra era para respirar. Alguns médicos batem, outros sacodem, mas a nossa guerra é para respirar e sobreviver. Deus te chamou para guerrear, mas muitas vezes essa porta na nossa vida está fechada. Mas é tempo de restauração. É tempo de Deus nos levantar e dizer assim: ei, eis que estou contigo, seja forte, corajoso, porque essa batalha não vai te derrubar, essa batalha não vai terminar com a tua vida. A porta nona, a nona porta, versículo 29, estou terminando, é a porta oriental. Essa porta é a porta da espera de Cristo. Todo cristão tem que estar com essa porta, sabe, limpa, brilhando, porque é a nossa esperança que Ele voltará. Tem pessoas que não querem falar mais sobre isso. Tem pessoas que não anseiam mais por isso. O nosso Rei vai vir nos buscar. Ele prometeu para nós que Ele virá nos buscar. E eu quero estar pronto. Eu e minha casa, nós queremos estar prontos para viver quando Jesus chegar e nos levar para um novo tempo. Se essa esperança não está em ti, peça ao Senhor para Ele restaurar essa porta na sua vida. Peça para Ele. Décima porta, a porta da guarda, ou porta de Mificade. Versículo 31, era a porta da inspeção ou da ordem. Simboliza a necessidade de vigilância constante e de colocar todas as áreas da nossa vida sobre a ordem de Deus. Nós devemos continuamente fazer escolhas e decisões que nos levem para perto do Senhor.
Amados, são 10 portas. Depois vou ver capítulo 12 e você vai entender que tem mais 2 portas. Mas nessa manhã eu só quero falar dessas 10 portas e de mais 2. E enquanto eu falo dessas 2, eu gostaria de convidar você para ficar em pé. Quantas portas edificamos em 2025? Dessas 10, será que você conseguiu restaurar uma ou outra? Será que você nem começou a restaurar, que você nem pensava em restauração dessas portas? Deus tem nos chamado para sermos reconstrutores. Quem são as pessoas que estão neste processo contigo? Quem são essas pessoas que você está trazendo para a sua vida? Tem o mesmo propósito? Tem a mesma visão? Essa pessoa está com as portas restauradas, ou ela está também em processo de restauração, ou ela não quer nem saber disso. Mas tem 2 portas que nós não precisamos edificar. Uma nós devemos abrir, a outra devemos passar por ela. Em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus está batendo a nossa porta todos os dias. Existe uma porta em nosso coração que o Senhor dos Senhores, Ele não é intruso, Ele bate dia após dia, falando assim: filho meu, venha para perto de mim, deixa eu entrar dentro da sua casa, da sua família, e eu vou te ajudar a restaurar todas essas portas. E tem uma outra porta, que o próprio Deus, em João 10, em João diz que Ele, o próprio Cristo, Ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu quero te dizer que você tem que sempre lembrar que antes de reconstruir qualquer coisa, existe uma porta, existe um caminho, existe uma verdade e existe a vida. E Ele é Jesus. Eu não sei se em 2025, o que você viveu em 2025, quais foram as portas que foram quebradas ou que estão quebradas desde sempre. Mas eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui nessa manhã para que essas portas possam iniciar um processo de restauração completa em nossas vidas, porque Neemias mostra isso, que é um processo. Eles fizeram em 52 dias, porque se uniram. E eu quero te dizer, é tempo de unidade. 2026 está chegando, e portas não ficarão quebradas sobre a nossa história. Portas serão restauradas, porque o próprio Deus tem interesse nisso. Queria te convidar para orar comigo.